Fala pessoal, Iago Fagões com mais um vídeo para vocês, vídeo para falar sobre a entrevista de Deco à Rádio Catalã Hack 1. Eu trago esses vídeos de interação às vezes, entrevistas de Laporta na rádio, Deco, nunca mais tinha acontecido, né? Dessa vez aconteceu, a temporada ainda não acabou. É incrível estar falando sobre essas coisas e a gente tem um jogo no final de semana ainda contra o Atlético Clube que pra gente não vale nada. Os caras estão comemorando, a gente tá comemorando o título desde o jogo contra o Espanhol. Eu não sei nem que vou fazer o quê? Pré-jogo de quê? Vou fazer pós-jogo de quê? Mas é o que tem, né? Já que tá acontecendo essas coisas aqui antes da temporada acabar, eu tenho que trazer esse conteúdo para vocês. Muita gente já sabe, outras pessoas já viram em outro lugar e tal, e traz alguma opinião complementar, mas não é todo mundo que tem a informação, todo mundo que acompanha ali. Então, eu compro o meu papel aqui como produtor de conteúdo sobre o Barcelona, torcedor do Barcelona, e trago essas informações para vocês. Vou falar sobre alguns pontos mais destacados. Ele fala sobre substituto para Lewandowski, pontas, objetivos, essas coisas, trazer algumas informações para vocês aqui, renovação de contratos, entre outras coisas, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer o pessoal pelo feedback no vídeo passado, o vídeo sobre Lewandowski, que eu falei que seria um problema para essa temporada, ainda acho, eu continuo com essa opinião, mesmo depois das coisas que Deco falou isso, já dando um semi-spoiler, depois que Deco falou as coisas aqui, já dando um pequeno spoiler. Eu ainda acho que precisa. Li todas as opiniões de vocês. Só peço para vocês terem cuidado com rumores de transferência. Tá? Rumores de transferência. Faça igual eu. É melhor para a saúde de vocês. Tá? Eu sei que sonhar é de graça, mas vamos ser humildes. Pensa, vai tranquilo. Não pense em grandes coisas, grandes contratações. Vocês colocaram jogadores num perfil lá, nos comentários e tal. Gente, vamos ter calma. Se acontecer uma surpresa, ótimo, a gente vem aqui, comemora, solta foguete, faz estrelinha aqui, ponta agulha, invertida e beleza. Mas se não acontecer, tranquilo. Porque às vezes a gente fica se alimentando de rumores, uma coisa que eu não faço. Estou dando um conselho para vocês, não faço. Não acontece a concretização daquele rumor e o torcedor vai criticar a diretoria, vai criticar o dirigente. Mirou em Joãozinho, contratou Filipinho. A diretoria não falou nada. Falou nada. Então são os rumores, todo cuidado com rumores, tá? Todo cuidado é pouco com rumores, tá? E agradecimento aos membros, agradecimento ao pessoal que está sempre deixando um comentário, o pessoal que está sempre aí ajudando a somar o canal, com opinião, informação, alguma coisa complementar, alguma correção. Contanto que mantenha o respeito, a gente conversa super à vontade aqui nos comentários, tá? No mais, roda a vinheta para a gente falar desses pontos destacados, na minha opinião, da entrevista de Deco à Rádio Hack 1. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, entrevistas de Deco à Rádio Catalã. Vocês sabem como é que funciona o protocolo aqui, eu coloco uma fotinha da criatura aí e leio algumas interações e dou minha opinião aqui, tá? Rapaz, poderia ter escolhido uma fotinha melhor do Deco, né? Se bem que uma foto boa do Deco não é muito fácil de achar não, tá? Não é muito fácil de achar não, mas poderia ter escolhido uma foto melhor. Pois bem, né, vamos falar os pontos destacados daqui da entrevista de Deco à Rádio Hack 1. Ele falou que se esperava ganhar títulos, tá entendendo? Se esperava que o time tivesse competido bem ao ponto de ganhar títulos, tá? Esse era o grande objetivo dessa temporada. Ele falou que a equipe tinha bastante margem de melhora. No ano anterior chegou nas quartas de Champions e a gente não passou ali, teve expulsão de Araújo, mas o time estava competindo, mas o objetivo dessa temporada era competir melhor. Eu tinha certeza que fazendo as coisas melhores a gente poderia competir para ganhar títulos, poderia competir para chegar ao final da temporada disputando todos os títulos. Ganhar ou não são detalhes, né? E dessa vez a gente conseguiu vencer, isso é maravilhoso e competimos muito bem. Competimos, jogamos um futebol muito bom. Esse ano, além de ganhar títulos, a gente criou uma conexão da torcida com o treinador e a gente nunca vai esquecer dessa temporada, a gente nunca vai esquecer dessa conexão que teve nessa temporada e de fato, eu mesmo como um torcedor do Barcelona, me diverti bastante nessa temporada com o futebol que o meu time jogou. É claro que a gente fica estressado, a gente fica chateado, a gente esbaraveja em certos jogos, em certas coisas, mas quando a gente para ver o futebol que o Barcelona, gente, é o time da temporada. De beleza jogada, de gente na televisão sentada para assistir, é o time que criou mais expectativa, assim, de você sentar e falar, vou parar para ver o jogo do Barcelona, vou parar para ver Pedro jogar, vou parar para ver Rafinha, que tá com os números absurdos, jogar, vou parar para ver esse cara de 17 anos aí, que é um completo absurdo, e o time jogando futebol, o futebol de Yamal, o time jogando um futebol maravilhoso, um futebol bonito, criativo, realmente, independente de não estar na final da Champions, o Barcelona foi o time que mais me encantou nessa temporada, essa é a minha visão, tá? E eu acho que
competimos muito bem, isso aí deve estar coberto de razão, tá? Sobre elenco, ele já começa a dar alguns pitacos sobre elenco e fala bem assim, olha, a ideia da gente é manter a equipe, tá entendendo? A gente quer sempre manter a equipe, os que já temos, e subir a qualidade, como fizemos na temporada passada com o Dani Olmo, que deu profundidade para o elenco ali nessa posição, e quando entrava a equipe não baixava de nível, era um cara que tinha um nível técnico absurdo ali e conseguia manter o nível, esse é o objetivo. Sobre a renovação de Yamal, esse aqui eu dei a dica para vocês lá na intro, cuidado com rumores. Cuidado com rumores. E ele fala sobre isso, ele fala sobre a renovação de Yamal. Está por um bom caminho, é um jogador que tem 17 anos e tem uma maturidade absurda para a idade que tem, e a gente vê ele muito feliz, muito feliz. O que importa para um jogador é estar feliz aonde ele está. Se ele estiver feliz, isso daí é a melhor notícia e, na minha opinião, não tem melhor lugar para ele do que aqui no Barcelona. Esse papo aí de que pediu para ser o jogador melhor bem pago do elenco, ele falou que isso aí são rumores, que eles nem conversam com os jogadores sobre essas coisas, conversam com os agentes e ele quer que Yamal continue aqui, eles querem continuar aqui porque estão muito felizes, tá? É o que eu estou dizendo para vocês. A temporada acaba, começa a aparecer rumores, começa a aparecer pipipis, popopós, e a gente sabe que o time do Barcelona vem saindo de um momento delicado, conseguindo sair desse momento delicado, e esse momento aí deixou alguma cicatriz na cabeça do torcedor, que a gente virou contador, a gente virou advogado, a gente virou tesoureiro, a gente virou tudo, né? A gente vai contratar um jogador, a gente fica fazendo conta, vai renovar um jogador, a gente fica fazendo conta. Vamos tentar deixar esse capítulo para trás, vamos tentar relaxar e deixar o pessoal que trabalha com isso preocupado com essas coisas e vamos esperar as coisas acontecer, que é melhor para a saúde de todo mundo, tá? É melhor para a saúde de todos. Foi perguntado sobre o que falta para o elenco do Barcelona e tocou no assunto goleiro. Ele falou, olha, temos 2 goleiros, né? Que é o Chesney e o Ter Stegen. E temos que ver o que vai acontecer com o Iñaki Peña, que ainda falta 1 ano de contrato. Eu acho que o Iñaki Peña da Massa deve sair, tá? Eu acho que o Iñaki Peña da Massa deve sair, deve querer jogar, não vai ficar aqui, então eu acho que ele deve sair. Isso aqui é a opinião minha, de Guinho Quebradeira aqui, Deco não tá falando isso não. Ele falou que tem que ver o que vai acontecer com o Iñaki Peña. Temos que ver outro goleiro por tema de idade, né? Que Chesney e Ter Stegen já são goleiros mais veteranos. Temos que pensar nisso para o futuro do Barcelona. Foi perguntado sobre o Juan Garcia, né? O goleiro do Espanhol. Aí o Deco falou, olha, vou falar uma coisa para vocês, eu vou ser honesto para vocês. De goleiro, eu entendo muito pouco, mas tem um scouting da gente trabalhando muito nisso, tá? E a informação é que o Juan Garcia é um bom goleiro. Nessa semana nós vamos sentar com o Flick, com o treinador, e a gente acha que nenhum jogador vai querer sair não, tá? Se eu fosse jogador do Barça, eu queria estar aqui. Olha, eu vou dar uma opinião para vocês sobre o goleiro. Sobre esse goleiro, propriamente. É aqui agora que eu perco a razão, tá? Eu vou dar uma opinião assim que aqui agora eu sou cabeça dura. Aqui agora eu entendo que minha opinião é radical e eu sei que para muitos eu vou estar errado. O Juan Garcia, ele pode ser a fusão de Ter Stegen, a fusão de Courtois, a fusão com Buffon, a fusão de Cech. Jogador do Espanhol, não quero do meu time. Não quero do meu time. Nesse ponto eu sou radical, ogro, cabeça dura, antigo, rabugento, tá? Me desculpe. Eu não queria ver um jogador do Espanhol com a camisa do Barcelona. Ah, já aconteceu isso na história. Eu nunca gostei. Nunca gostei. Não queria. Pode ser o melhor goleiro do universo. Não queria. Procure outro goleiro. Tá? Eu não gostaria de ver o Juan Garcia, goleiro do Espanhol, com a camisa do Barcelona. Sei que muitas pessoas vão discordar de mim. Eu sou aberto à discussão em vários temas, vários assuntos. Mas nesse ponto eu sou fechado. Sou torcedor antigo. Tenho um nojo, tenho um ranço do Espanhol. Não quero. Não quero. Tá? Nesse ponto eu sou antigo aí, tá? Então, para mim não tem papo, tá? Para mim não tem papo. E sobre o substituto para Lewandowski. Pô, isso daqui, né? Esse daqui é o assunto, né? Que eu falei no vídeo passado para vocês sobre o 9 e tal, aquela coisa. E Deco, ao que deu a entender, tá? O que deu a entender, isso não é prioridade para o momento, tá? Vou ler para vocês aqui a interação. Ele falou, olha, no elenco temos jogadores que podem jogar aí, que pode jogar na posição de Lewandowski. Tem o Ferran, que ajudou a gente bastante. Dani Olmo jogou de falso 9. Então, dentro do elenco, nós temos soluções para quando Lewandowski não está. Se a gente falar de atacante só para atacante mesmo, quando a gente vai olhar os times de forma geral, poucos times têm um 9 fixo. Por exemplo, a Inter de Milão tem o Marcos Thuram. Já o Paris Saint-Germain não tem, o Arsenal não tem. E a gente tem Lewandowski. A Inter tem Marcos Thuram, a gente tem Lewandowski. A gente tem que ficar feliz por ter um jogador desse perfil. Né? A gente tem um jogador desse perfil que poucos times têm. E os outros times encontram outras soluções
por não ter esse 9, tá? E o nosso elenco tem essas soluções. Eu já falei para vocês, eu acho que Lewandowski, o problema não é Lewandowski com 9 de referência. Não é nem a questão do 9 de referência. É se o 9 de referência da gente vai oferecer um rendimento, no mínimo, igual a essa temporada de agora. Que está acabando, a temporada 24-25, que ele não terminou tão bem. Mas foi uma temporada muito boa do Lewandowski. Eu acho que ele vai ter uma queda de rendimento absurdo. E talvez esses caras aí que Ferran, Dani Olmo, que vão entrar no lugar de Lewandowski, talvez vão ter que entrar muito mais cedo, opinião e achismo nosso, digo nosso, porque eu falei isso no vídeo passado e várias pessoas concordaram comigo. Na nossa opinião, talvez Lewandowski, Ferran e Dani Olmo vão ter que entrar no lugar de Lewandowski muito mais cedo do que Deco e Flick gostaria. Porque a gente acredita que Lewandowski vai ter uma queda de rendimento por causa da idade muito elevada. Torcemos para que não. Torcemos para que Lewandowski aguente mais uma temporada fazendo 35, 40 gols. Isso seria a melhor notícia. Seria a melhor notícia, tá? Meu medo é dar no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o time já falar bem assim: rapaz, olha, a partir de agora é Dani Olmo falso 9, Ferran falso 9, porque Lewandowski não tá rendendo. Esse é o nosso grande medo. E eu sei que sim, vários times jogam sem esse 9 de referência, mas tem vários times também que jogam sem esse 9 de referência, porém estão buscando. Estão buscando. Por isso que o Julian Álvares atrai tanto interesse. Eu sei que é móvel, tá? Mas eu tô falando 9, 9 mesmo. Eu sei que o Isaac, por isso que o Isaac atrai tanto interesse. Por isso que o Gyökeres atrai tanto interesse. Por isso que o Benjamin Chesco lá atrai tanto interesse. Então, assim, você ter um jogador desse no elenco, por mais que um dos que eu falei aqui já estão formados e outro ainda se desenvolvendo, eu acho que você tem vantagens. Eu acho que você tem vantagens, tá? E Lewandowski é um 9 de referência, mas pode não oferecer o nível na temporada que vem e a gente tem que encontrar alternativa. E os times que vão buscar os outros 9 que estão por aí pode ter uma certa vantagem que a gente não tem. Tá? E a gente não tem. Essa é a minha opinião, só reforçando a opinião do vídeo passado, tá? Mas ele sim, o Barcelona sim, está buscando reforço para o tridente, ou seja, jogadores de lado do campo, pontas, né? E isso o Deco falou sobre isso. Foi perguntado nomes próprios, né? Luiz Dias, Rashford, ele falou: olha, gostamos muito do Luiz Dias, gostamos muito de Rashford, porém não podemos falar de jogadores que têm contrato com outro clube. Gostamos muito desses jogadores e o mais importante também é a gente melhorar o que nós temos já em casa. Talvez o jogador subir também, alguma coisa. E também falou que está de olho em outros pontos, tá? Outros pontos. Aqui dando uma opinião bem rápida, eu não quero nem me alongar muito nisso aqui, se os rumores for virando verdade, aí eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Mas eu não gosto de nenhuma das duas opções. Eu sei que o torcedor do Barcelona, e pelo que eu vejo nas redes sociais, é apaixonada pelo Luiz Dias. Eu nunca gostei. Nunca gostei, tá? Eu acho que é um jogador com um poder de decisão muito fraco. Me desculpe, tá? Me desculpe. Eu acho que é um driblador, um cara que chama atenção e tal, mas eu acho que é um cara que escolhe ruim no último terço. Escolhe mal no último terço. Eu não sou muito fã. Posso entrar em mais detalhes se os rumores forem acontecendo. E aí me preocupa também, aí aquele papo que eu tava falando para vocês, pra gente evitar, mas lá vou eu, tá? Torcedor do Barcelona tesoureiro, torcedor do Barcelona advogado. Me preocupa também os valores envolvidos na negociação por Luiz Dias. Me preocupa também. Aí a gente procura o Luiz Dias para pagar o quê? Para pagar o quê, Luiz Dias? Vai sair de graça? 30 milhões? Não vai sair. Aí quer comprar por 50, 60, 70, 80. Cara, vem para ser titular. E aí já bagunça o tabuleiro. Aí Rafinha vai pro meio, aquela conversa, né? Raimundo, que a gente tem direto lá no Raimundo, membro do canal, que a gente tem lá direto no grupo da gente. Vai fazer o quê? Então, assim, eu acho um investimento muito pesado para um jogador que não seria banco e mudaria a estrutura, o posicionamento do time, mudaria o posicionamento de um dos melhores jogadores do time da gente nessa temporada que está acabando. Já o Rashford é um jogador preguiça, jogador moleza, jogador que se desconecta da partida, jogador que quando as coisas não estão acontecendo fica cabisbaixo, jogador que não ajuda na pressão. Ah, mas Flick pode transformar Rashford. Então transforma. Depois que transformar Rashford, eu vou chegar e falar bem assim: olha, Flick transformou o Rashford e hoje é um jogador brabo, combativo, de raça, que ajuda na pressão, que faz e acontece. Mas até o momento na carreira desse jogador eu não vi isso. Então eu não gosto dessas duas opções. Mas tem muita coisa para acontecer nesse mercado. E como eu falei para vocês, isso eu não falei no vídeo aqui, era para falar e esqueci, tá?
Se uma coisa que essa direção merece é crédito, porque essa direção conquistou isso. Essa direção tomou decisões muito importantes ao início dessa temporada, 24, 25, e provou que estava certo. Provou que as escolhas foram escolhas certas. Então, independente de eu gostar ou não, posso falar aqui para vocês, mas eu vou confiar. Ah, eu prefiro não, mas se o time chegar e falar, vou, contrato, eu vou estar aqui, apoiando e falando bem assim, se eles contrataram, é porque eles têm um plano. É porque eles sabem que isso daí pode acontecer, isso e dá certo. Agora é aguardar, tá? O espaço está aberto para vocês aqui. Deixem nos comentários a opinião sobre essas coisas, sobre pontas. Por favor, uma perguntinha para vocês, até para me ajudar. Coloque nomes aí, se vocês conhecem, de pontas. Pontas para ser alternativos no Barcelona. Pontas reservas, porque a gente fica falando de Rashford, fica falando de Luiz Dias, fica falando até do Brian Zaragoza, esse é um assunto mais interno, mas fugindo daí, eu não vejo muitos nomes. Se vocês conhecem pontas que tem um valor acessível, que aceitaria chegar para a reserva, pense consciente. Não vem para cá, chegar e Nico. Gente, esquece Nico. Esquece Nico. Nico foi um furacão da temporada passada que poderia acontecer e hoje eu não quero nem pintado de ouro. Me desculpe se você gosta, eu não quero mais. Eu não quero mais. Não quis vir, não veio, acabou. Vida que segue. Não vem pra cá com o Lukman vai chegar e vai ser reserva. Se você tem aquele olhinho de olheiro, aquele jogador fala, esse cara do Porto é um excelente jogador, esse cara aqui do Rennes da França é um excelente jogador, o preço de mercado dele tá 20, 30 milhões. Por favor, me informe. Me informe que eu vou buscar sobre o jogador, tá? Se tiver um jogador interessante, eu trago até a interação da pessoa que mandou aqui, tá? O espaço está aberto para vocês aqui. Deixem a opinião de vocês do que é que vocês acham. O que vocês acham sobre o vídeo, a entrevista de ideia que a gente se vê nos próximos dias, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.